29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Para isso, a RIC TV Record lançou um vídeo que faz refletir. Olha aí. Se você inclusive tem um relato contando que conseguiu vencer esse vício do cigarro, pode mandar aqui pra gente. É o nosso WhatsApp, né? O 988846107. Mas agora, para falar mais pra gente dos efeitos, eu converso então com o especialista, Dr. Carlos Nogueira. Doutor, muito boa tarde. Obrigada pela vinda aqui nessa data tão especial para refletir mesmo, né? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Obrigado a todos. A gente sabe, a gente fala, os anúncios dizem os malefícios do cigarro, mas os números ainda assustam, preocupam? Preocupam muito. No mundo, a estimativa é que 25% da população mundial fuma. Então, isso é aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Então, é muita gente no mundo que ainda está fumando. É um problema de saúde pública mundial que deve ser combatido. É um costume bem antigo, mas que causa muitos malefícios há muito tempo na sociedade. Nós temos que ter esse dia especial para que nós possamos combater isso daí que hoje em dia é considerado, inclusive, uma doença. Então, uma doença, um vício que deve ser tratado. E tem muito a ver com o hábito, então, né? O parar de fumar. O parar de fumar tem 2 pontos principais, que é o hábito, que a pessoa fuma há muitos anos, então já tem aquele hábito. Acorda de manhã, toma um cafezinho, já vai, fuma um cigarrinho e vai para trabalhar, já passa na padaria, na banca de jornal, compra um cigarro. Então, tem esse hábito de fumar, junto com uma substância que tem um alto poder de viciar, que é a nicotina. Então, juntando esses dois, assim, é um vício e deve ser tratado. Temos todos nos conscientizar nesse dia de hoje. A diferença daquele que fuma todo dia para o que fuma alternadamente, alguns dias? Tem sim. Aquele que fuma todo dia tem um grau de dependência maior. Porém, é importante lembrar que não existe nenhum grau de seguro de fumar. Então, não existe nenhum grau seguro de consumir nicotina, nem derivado do cigarro. Porque as pessoas que fumam se expõem à substância tóxica. Então, assim, se é pouco ou se é muito, não interessa. É uma substância tóxica que deve ser evitada. Muitos dos cânceres, quando a gente fala aqui, muitas vezes são os assuntos que remetem à qualidade de vida. Tem a questão dos bons hábitos. E o cigarro sempre está, se não o primeiro, é o segundo a ser ali elencado. Olha, não fume para evitar esse tipo de câncer, ajuda a evitar. Dá para citar hoje as maiores incidências, por exemplo, garganta, enfim, pulmão, né? Quando falamos de cigarro, o grande vilão, assim, o grande câncer que vem logo na cabeça é o câncer de pulmão. Existe câncer de boca, existe câncer pelo corpo inteiro, porque a nicotina não fica exclusivamente no pulmão. E não é só a nicotina que é a substância tóxica do cigarro. Existem mais de 4.000 substâncias tóxicas. Então é muita toxicidade no organismo e está relacionado com câncer de pulmão, com câncer de intestino, com câncer de estômago. E o segundo grande vilão, que às vezes as pessoas não associam muito do cigarro, são as doenças cardiovasculares. Infarto, AVC, que o cigarro está muito relacionado a isso. Então não só câncer. Pessoas que fumam também têm grande chance de doença cardiovascular. Agora, doutor, a gente vê hoje, é comum também, o tal do cigarro eletrônico. E tem até um menorzinho agora também que está muito em alta, mas recentemente a preocupação nos Estados Unidos do número de jovens que estão indo aos hospitais já em situações críticas, pulmonares, por conta dessa utilização. É tão mal quanto ou pior? É o famoso, hoje em dia conhecido como vapor. Isso. Costumamos chamar de vapor. A história do vapor, ele foi criado, tem o relato que o protótipo do vapor foi criado na década de 60, mas não foi comercializado. Mais ou menos ali em torno dos anos 90, 2000, que um inventor, ele inventou o vapor e ele foi vendido. O relato que tem por aproximadamente 75 milhões de dólares. Então, era um projeto muito bom. E isso foi dado à frente porque a indústria do tabaco perdeu muito o mercado e que as pessoas pararam de fumar cigarro. Então, viu-se nessa possibilidade do vapor de reconquistar esse mercado. De, inclusive, ser utilizado em ambientes fechados, né? Sim, porque foi mais socialmente aceito. Isso. O odor não é tão forte, então tem aquele formato que não é no formato do cigarro. Os primeiros tinham o formato de cigarro. Hoje em dia, o vapor já fugiram dessa linha de querer associar o vapor do cigarro, mas faz muito mal também. Ou seja, os estudos já indicam que realmente não é só o cigarro ali, aquele da carteira, mas esses eletrônicos, o vapor também tem esses malefícios. Tem, porque o vapor tem o que é com nicotina, tem o que é com nicotina, tem vários tipos de sabores do vapor. E, inclusive, o que não tem nicotina também faz mal, porque para o vapor funcionar, tem uma bateria de lítio, tem um microprocessador, tem alguns que tem uma luzinha que parece o cigarro e tudo. A temperatura para ele funcionar estima-se em torno de 350 graus.
E isso dentro do organismo, naquela substância, mesmo sem nicotina, pode gerar substância que causa câncer e causa mal à saúde. Então, assim, quem está fumando vapor, procura evitar que isso aí também faz mal, pode causar muitos problemas. Atualmente não existe muitos estudos para dizer que o vapor é seguro, então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, que também é como se fosse um cigarro. Então tem nicotina, mesmo que não tem nicotina, tem umas substâncias que podem causar problemas de saúde e deve ser evitado também. E o narguilé, doutor? O narguilé é um problema grave, porque a história do narguilé também tem uma historinha, aquele do Oriente Médio, lá da África, o pessoal fuma narguilé há séculos, e aí, com o tempo, isso veio para cá, para o nosso país, e os jovens hoje em dia usam muito em tabacaria, em cafés, e assim vai. Mas o grande problema é que aquela água do narguilé, que tem esse mito que aquela água purifica, que aquela água é um filtro, mas hoje em dia está se vendo que isso não é tão verdade assim. Quando se criou o narguilé, que por sinal foi até um médico que criou o narguilé, esse aqui é do relato, não tem um relato histórico preciso, ele achava que com aquela água realmente fosse purificar, mas isso há muitos séculos atrás, e se viu hoje em dia, com estudos, com tudo, que o narguilé tem também bastante substâncias tóxicas, o narguilé causa problemas de saúde, assim como o cigarro, tem bastante substância tóxica, pode causar o DPOC, que é o enfisema do pulmão, e o narguilé também deve ser evitado. Doutor, muito obrigada pela vinda, pelos esclarecimentos nessa data de hoje. A ideia é que a gente possa conscientizar um pouco mais as pessoas aí. Obrigada, viu? Uma ótima tarde. Obrigado pelo convite.